Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia tempo que eu não conversava com a minha ex-cunhada, até que recebi uma mensagem dela. Ela querendo saber se eu estava bem, como que andava a minha vida, se já tinha arranjado outra pessoa, e no fim perguntou: "Você soube o que aconteceu com o Leandro?" Respondi que não. Aliás, para ser sincero, não sabia e não tinha nenhum interesse em saber. Até porque tinha sido por causa dele que a Vanusa tinha terminado o nosso namoro. Custei para superar. Na verdade, apesar de já fazer 1 ano e meio, eu não sabia se tinha realmente superado. Eu era apaixonado pela Vanusa. Foi um baque terrível quando ela terminou o nosso relacionamento. Para minha surpresa, a Patrícia me contou que o Luciano, o cara que tinha roubado a Vanusa de mim, tinha morrido. Olha, foi um choque. Levei um susto. Você está brincando? Quando foi isso? Segundo ela, já fazia uns 5 meses. Realmente fiquei chocado, porque, apesar de tudo, naturalmente eu jamais desejaria a morte do cara. Perguntei como estava a Vanusa, no que ela respondeu: levando. Ela não superou o que aconteceu. Tanto que caiu em depressão. Aliás, Marcos, é até por isso que eu te procurei. Se bem que podia tentar se reaproximar dela, né? Vocês se gostavam tanto. Quem sabe ela não reage se vocês começarem a conversar de novo, a se ver. Fiquei pensativo ali, pensando no que ela havia dito, até que falei: olha, não sei, viu, Patrícia, se seria uma boa. Eu sofri muito quando ela me largou. E agora que eu consegui superar, não sei se eu quero passar por tudo isso de novo, né? Só que ela retrucou: eu entendo o teu lado, Marcos. Mas coitada da minha irmã, eu tô com tanta pena dela, ela não tá bem, viu? Tá precisando tanto de um estímulo. Não sei porquê, mas eu tenho certeza que você vai conseguir ajudá-la. Quem sabe vocês até não acabem, sei lá, se acertando, ficando juntos de novo. Olha, eu fiquei agitado com aquela conversa da minha ex-cunhada. Não vou negar. Fiquei mesmo. A imagem da Vanusa passou a me consumir, assim como as lembranças dos nossos tempos de namoro. Meu Deus, como a gente tinha sido feliz. Quando ela terminou tudo comigo, foi muito triste. E tudo ficou mais doído ainda quando eu descobri que tinha sido por causa de um outro cara. Resumindo, no sábado à tarde, liguei para a Patrícia e combinei de dar uma passada na casa dela. Segundo ela me contou, desde a morte do Leandro, que a Vanusa nem saía mais de casa. Vivia no quarto, deitada naquela cama, na mais completa depressão. Olha, eu tremi na base quando cheguei diante daquela casa. Foi inevitável lembrar das vezes que ficávamos parados ali, ouvindo música dentro do carro, namorando. Meu Deus, como eu tinha sido feliz com essa mulher. Que saudade que me deu daquele tempo. Desde que ela me deixou, que eu não tinha me envolvido seriamente com mulher nenhuma. Ao longo daquele 1 ano e meio. E como a Patrícia já tinha me contado, sua irmã estava no quarto. Estava tão diferente. A expressão assim sofrida. Ela levou um susto quando me viu. Levantou assim rapidamente da cama, tentou ajeitar o cabelo, depois falou: Marcos, ué, o que você está fazendo aqui? Falou aquilo e já olhou para a irmã, certamente imaginando que a minha presença ali devia ser coisa dela. Me aproximei, perguntei como ela estava. E ela continuou me olhando como se não estivesse entendendo a minha presença.
Nisso, a Patrícia falou que tinha que ver não sei o quê, e que eu tinha resolvido fazer uma visita, ver como todo mundo estava, e eu confirmei. Aos poucos, ela ficou assim mais receptiva. Até levantou da cama e ficamos ali na sala conversando. Sabe, eu olhava para ela e sentia o coração bater mais forte. Ela falou que estava bem, só que não era o que eu constatava. Ela não estava bem mesmo. Depois olhou para mim, falou que eu estava bonito. E sabe, isso me deixou tão feliz. A conselho da Patrícia, não toquei no assunto da morte do Leandro. E olha, depois que a Patrícia me contou, eu fiquei até impressionado, porque ela contou que a minha presença tinha deixado a Vanusa um pouco mais animada. Há muito tempo que ela não conversava, que não ria, não interagia com ninguém, como aconteceu comigo. E é claro que isso também me deixou muito feliz. Na verdade, não vou negar, esse reencontro causou um verdadeiro terremoto aqui dentro de mim. Para se ter uma ideia, acabei ficando para o jantar. O combinado era fazer uma visita rápida, conversar um pouco com a Vanusa e ir tentando depois me reaproximar dela, assim, de modo gradativo. Mas a minha ex-sogra insistiu que eu ficasse, o que também notou que a minha presença estava fazendo bem para a filha. E no fim, acabei aceitando o convite para jantar. Depois, quando fui me despedir de todos, eu troquei um abraço tão apertado com ela. Sabe quando você não quer mais soltar a pessoa? Ela me acompanhou até a porta e ainda falou: gostei muito de te ver, sabe, Marcos? De conversar com você. Quando quiser, apareça, tá? Eu vou adorar. Olha, eu voltei para casa envolto num turbilhão de emoções que nem eu mesmo sabia explicar. Fiquei me perguntando se eu tinha mesmo conseguido esquecer a Vanusa, ou se aquele amor que eu sentia por ela estava apenas guardado lá num canto, adormecido. A Patrícia depois me mandou mensagem dizendo que a Vanusa tinha ficado muito empolgada com a minha visita e ficou falando um monte, né, de coisas boas a meu respeito. E isso naturalmente fez o meu coração bater mais forte. E ela ainda sugeriu: escuta, por que você não liga para ela amanhã? Convida ela para sair, para dar uma volta. Tenho certeza que ela vai gostar. Olha, eu nem consegui dormir naquela noite. Fiquei praticamente a madrugada toda pensando, imaginando coisas, situações. No domingo, liguei para a Vanusa, perguntei como ela estava, se ela não estava a fim de dar uma volta, um passeio. Só que, para minha tristeza, ela não se mostrou muito animada, não. Ficou ali dando desculpas, sabe? Me senti muito frustrado, porque já estava contando com aquele passeio. Só que depois, veja só como são as coisas, né? Ela me ligou de volta, dali uma meia hora. Então, Marcos, eu andei pensando melhor e acho que você tem razão. Vai ser uma boa para mim dar uma saidinha. Aquele convite teu ainda está de pé? Meu Deus, eu estava tão triste. E de um segundo para o outro, fiquei numa euforia. Resumindo, fomos a um lugar onde costumávamos ir quando namorávamos e conversamos sobre tanta coisa, inclusive sobre o passado. Em nenhum momento toquei no fim do nosso namoro, muito menos no nome do Leandro. Teve horas assim que eu senti até uma mudança no clima ali entre nós. Senti que ela me olhava assim, como se quisesse me dizer alguma coisa e até podia ter tentado um beijo, por exemplo, mas achei melhor ir devagar, não avançar o sinal. Eu não queria estragar a nossa reaproximação. Depois que a deixei em casa, no momento da despedida, trocamos um beijo no rosto, um abraço, e eu então segui meu caminho.
Sabe quando você ri sozinho? Tudo bem, não tinha acontecido nada. Tinha sido apenas um encontro de amigos, mas não sei, me bateu aquela esperança de que a gente fosse se entender. Isso me fez tão bem que eu não conseguia parar de sorrir, já antevendo momentos futuros. Depois ainda trocamos algumas mensagens. Aliás, quem mandou mensagem também foi a Patrícia, e agradecendo. Segundo ela, sua irmã parecia ter outra pessoa, mais animada, mais disposta. Ela não sabia o que fazer para me agradecer. Enfim, aos poucos fui me aproximando dela. De novo, me tornando mais presente naquela casa. E principalmente, claro, na vida da Vanusa. E quanto mais me aproximava, mais eu sentia aquela paixão do passado ir renascendo aqui dentro de mim. Olha, chegou num ponto que eu queria estar perto dela o tempo todo. E já não conseguia mais me contentar com aquele papel de amigo. Eu queria beijá-la, eu queria abraçá-la, dizer e fazer coisas que os apaixonados fazem e dizem. Um dia, inclusive, até tentei lhe dar um beijo, mas eu senti que ela se retraiu. E depois ainda falou: Marcos, você vai ter que ter mais paciência comigo. Fazer o quê, né? Detalhe, não sei porquê, mas ela também nunca mencionou o nome do Leandro perto de mim. Aliás, graças a Deus. Eu, sinceramente, não sei como me sentiria se ela ficasse desabafando sobre a morte dele comigo. Até que um dia eu a levei em casa. Ela adorou rever a minha mãe, o meu irmão, nosso cachorro. Aliás, podia ter essa impressão minha, mas até o nosso cachorro parecia ter lembrado dela. Até que chegou um dia que eu achei que já era hora de a gente conversar sobre nós dois. Até porque, mas já estávamos naquele chove não molha há quase 4 meses. Eu fui sincero e fui direto. Falei que ainda gostava dela, que nunca tinha esquecido completamente, que desde que a gente tinha se reencontrado, aquele sentimento do passado tinha voltado com tudo. E ainda falei: se você me der uma chance, Vanusa, vou fazer de tudo para te fazer feliz. Eu te amo, sempre te amei. Ela ficou me olhando assim, indecisa. Depois falou: eu me sinto bem do teu lado, Marcos. Você é um cara incrível, só que não sei se daria certo. Bom, só tem um jeito de saber, né? Se a gente fizer uma tentativa. O que você acha? Falei aquilo, me aproximei, assim bem devagar, e encostei a minha boca na sua. Para minha alegria, finalmente o beijo aconteceu. Desta vez ela não se retraiu, não recuou. Depois insisti com ela, depois do beijo: me dá uma chance, Vanusa. Você é a mulher da minha vida, você sabe disso. Ela sorriu, mas não falou nada. E mais uma vez a gente se beijou. No fim, eu nem acreditei quando ela falou que estava tudo bem, que a gente podia fazer uma tentativa. Aliás, nem sua irmã acreditou quando soube. Todo mundo ficou feliz dentro daquela casa. Tanto que fizeram até um jantar para comemorar. E foi desse modo que voltamos a namorar. Quando que eu pude imaginar, meu Deus, que a nossa história pudesse ter essa reviravolta? No entanto, nem tudo foi como eu imaginava. A volta do nosso namoro foi cercada por altos e baixos. Tinha dias em que ele estava bem, tinha dias em que ele estava, sabe, assim, triste, deprimida. E eu sabia o motivo, né? Às vezes, inventava desculpas para não me ver, e em outras, era ela quem me ligava, me chamando para sair. Eu imaginava que devia ser por causa do outro,
que às vezes ela ficava daquele jeito, depressiva. Mas para não estragar tudo, não falava nada. Procurava entender. Mas só eu sei como eu me sentia. De todo modo, mesmo não sendo totalmente como eu tanto queria, fomos levando. Eu acreditava que no fim tudo daria certo. Até que um dia ela simplesmente sumiu. Passou o dia fora de casa, não atendeu o celular, não viu as minhas mensagens. Eu fiquei desatinado. Até porque nem a Patrícia, nem a minha sogra sabiam onde ele estava. Elas também estavam preocupadas, claro. Imagine eu então, né? Pedi para minha cunhada que, se ela soubesse de alguma coisa, ou se a Vanusa chegasse de repente em casa, me avisasse. Eram quase 9 horas da noite quando ela me ligou para dizer que a Vanusa tinha acabado de chegar. Só que não estava nada bem. Tinha entrado, não falado com ninguém e se trancado no quarto. Pediu que eu fosse até lá para pelo menos tentar conversar com ela, para ver se pelo menos para mim ela abria aquela porta. E eu fui. Só que a porta não se abriu. Bati, pedi que ela abrisse e lá de dentro ela falou: "Não quero ver ninguém, Marcos. Vai para casa, por favor. Amanhã a gente conversa." Só pela sua voz dava para ver que ela realmente não estava bem. Parecia até estar chorando, juro. Pensei até em arrombar aquela porta. Depois achei melhor ficar na minha. Fui para casa, mas só eu sei o estado em que fiquei. Pensei que no dia seguinte fosse encontrá-la um pouco mais calma, mas sua expressão continuava estranha, os olhos inchados. Claro que ela tinha chorado. Detalhe, antes de conversar com ela já tinha conversado com a Patrícia. E ela já tinha me contado que a Vanusa tinha sumido no dia anterior por um motivo. E era um motivo que eu sinceramente odiei. Só que fazer o quê? Ela tinha passado o dia inteirinho no cemitério. Senti até um frio na barriga quando ela falou. Ontem era aniversário do Leandro, Marcos. Foi por isso que ela ficou assim. Quando eu entrei no quarto e olhei para ela, senti meu corpo todo trepidar. Ela estava tão triste, com uma expressão tão vazia, estirada na cama, como naqueles primeiros dias quando começamos a nos reaproximar. Nem se moveu quando me aproximei e sentei na cama ali do seu lado para tentar conversar com ela. Como eu já sabia o que tinha acontecido, e até para não piorar as coisas. Claro que eu nem toquei no assunto. Imagine. Fiquei ali olhando para ela, tentando. Fiquei em silêncio, né? Fazendo um carinho no seu rosto. Ela também permaneceu em silêncio o tempo todo. E ficamos assim durante muitos minutos. Até que eu perguntei: "Você quer que eu vá embora, Vanusa?" Nada. Nem uma palavra. Nem um movimento. Nem um sinal. Ela continuou impassível, olhando para o nada, tornando aquele aperto na minha garganta ainda pior. Sabe, me bateu um desespero, porque eu imaginei que ela fosse terminar tudo comigo. Ainda tentei conversar com ela, mas de repente levantei da cama, tomei o rumo da porta, e nessa hora ela perguntou para onde eu estava indo. Para casa. Quando você estiver melhor, quando você quiser conversar, você me liga. Aí eu volto. Eu já estava ali no corredor,
quando novamente ouvi sua voz me chamando. Voltei até a porta do quarto e assim que me viu, ela pediu: por favor, não vá. Fica aqui comigo mais um pouco. Deita aqui do meu lado. Ela falou aquilo e estendeu a mão. E eu, naturalmente, atendi ao seu pedido. E ela me aninhou assim nos braços. Segurou tão forte a minha mão e ficou ali quietinha, imóvel, feito um bichinho assustado. Depois minha cunhada e minha sogra se aproximaram e ficaram ali na porta olhando para nós com aquela expressão de pesar. Juro. Apesar de tudo, pensei que fosse ficar tudo bem. Queríamos superar mais aquela crise. Só que depois conversamos e entre uma coisa e outra ela falou: eu gosto muito de você, Marcos. E talvez eu até me arrependa depois. Só que nós dois, desculpa, não tem jeito. Eu não consigo esquecer o Leandro. Eu tentei, eu juro que tentei. Você viu que eu tentei, mas não consegui. Só Deus sabe a força que eu fiz para não desabar no choro ali mesmo, diante dela, depois daquilo que ela me falou. Foi um momento tão triste. Embora eu não tenha desistido tão fácil. Fiz de tudo para ela não me expulsar de novo da sua vida. Só que não teve jeito. Ela pediu perdão, desculpa, mas realmente não tinha como. Falou 1000 vezes que para mim seria melhor eu me afastar e ficar livre para conhecer outra pessoa. Até isso ela me falou. Foi outra rasteira que eu levei da vida. E dessa vez parece que o baque foi ainda maior. Dessa vez parece que o tombo foi mais do alto. E sinceramente não sei se vou conseguir me levantar. Fiz de tudo para lhe estender a mão, ajudá-la naquele que foi, sem dúvida, o momento mais difícil da vida dessa mulher. Tentei ajudá-la a se reerguer, tirá-la daquela depressão em que se encontrava, mas, infelizmente, foi tudo em vão. Eu não consegui. O problema é que agora quem precisa de uma mão amiga sou eu. Para me ajudar a me levantar, para me socorrer, para me tirar, meu Deus, desse fundo de poço em que me encontro.